mais de 2000 anos, em uma remota parte do Império Romano, nasceu um homem que mudaria a história do mundo: Jesus. Ele foi visto desde o início como uma figura extremamente revolucionária e radical, que iria trazer mais mudanças do que eles já tinham visto desde a época dos profetas. De acordo com o Evangelho, após uma vida inteira de pregação e cura pelas colinas e aldeias da Galileia e da Judéia, Jesus foi traído, preso e morto brutalmente. A morte de Jesus foi extremamente difícil para os primeiros cristãos. Era muito constrangedor dizer que ele seguia um líder que havia sido crucificado. Na segunda metade do primeiro século, os seguidores de Jesus decidiram escrever a sua história para explicar o extraordinário curso de sua vida e morte. Esses 4 evangelhos passariam mais tarde a ser uma das principais partes da Bíblia cristã, permitindo que a mensagem de Jesus fosse difundida ao redor de todo o mundo. É maravilhoso poder vir aqui hoje e ver essas pessoas de todas as partes do mundo ainda atraídas pelo poder de um momento que mudaria toda a história. Essa é uma descoberta incrível. Ainda existem pessoas tão céticas que afirmam que Nazaré não existia no primeiro século. Ao longo dos séculos, os estudiosos têm tentado enxergar Jesus por trás do Cristo da fé dos evangelhos e revelar o personagem histórico, o judeu mediterrâneo, que viveu e morreu como um homem e que, de acordo com seus seguidores, foi ressuscitado do mundo dos mortos. Isso tudo é uma loucura. Eles conheciam as leis da natureza tanto quanto a gente. Eles sabiam que as pessoas mortas não ressuscitam. Com base nas últimas pesquisas arqueológicas, históricas e teológicas, especialistas bíblicos irão reexaminar os relatos sobre a vida de Jesus para desvendar o verdadeiro significado dessa história de mais de 2000 anos. A história de Jesus, os últimos dias. De acordo com os dizeres dos 4 evangelhos de sua vida, foi somente depois da captura de João Batista por Herodes que Jesus começou seu próprio ministério. Ele vagava por vilarejos e cidades da Galileia pregando sua mensagem para os povos. Ele também reuniu um grupo de seguidores, os discípulos. Ele os recrutou dentre as pessoas comuns da Galileia: pescadores, fazendeiros, trabalhadores, coletores de impostos e até mulheres. Jesus também realizou uma série de atos que compõem um dos aspectos mais polêmicos de sua vida, um conjunto de atos milagrosos que atualmente ainda são contestados. Esses milagres teriam sido eventos históricos reais ou apenas atos figurativos e simbólicos? Hoje em dia, qualquer pessoa em um mundo científico perguntaria: esses mistérios são legítimos ou simplesmente um caso de criação de mitos dos antigos cristãos que admiravam e reverenciavam tanto Jesus que eventualmente as histórias sobre ele foram aumentadas e ele se tornou esse feitor de grandes ações? Bom, a sua opinião sobre o fato de os milagres terem acontecido ou não é, na verdade, uma questão religiosa. Ou você acredita que essas coisas são possíveis, ou você diz: não, nós sabemos que esse tipo de coisa não pode acontecer, e você os desconsidera. O Dr. Greg Carey escreveu sobre os primeiros seguidores de Jesus. Ele acredita que os milagres de Jesus têm uma base sólida em fatos históricos, porque os povos daquela época realmente acreditavam neles. Para a Bíblia, um milagre é algo extremamente raro que acontece. Tão raro, e talvez benéfico ou revelador, que as pessoas o interpretariam como um ato dos deuses, um tipo de intervenção divina. O Novo Testamento usa 2 palavras diferentes para milagre: dunamis, que significa um ato poderoso, uma realização de algum tipo, e semeion, que indica um sinal, algo que revela coisas sobre a natureza de Jesus. Por um lado, eles são um benefício para o povo, especialmente os milagres de cura, mas às vezes são milagres da natureza, como transformar água em vinho. Mas a outra dimensão dos milagres é que eles revelam algo sobre Jesus.
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Estamos em uma colina com as ruínas de um sítio antigo chamado pelos árabes de Khirbet Cana. É um nome muito similar a Cana, do Novo Testamento. O local do milagre da transformação da água em vinho. E é por isso que foi identificado por alguns estudiosos como o local do milagre. De acordo com a passagem no Evangelho desse famoso milagre, uma grande festa de casamento foi interrompida de repente porque o vinho havia acabado e a mãe de Jesus pediu a ele para intervir. Nazaré fica a apenas 5 ou 6 quilômetros daqui, em linha reta, e as pessoas das vilas vizinhas se reuniam. Por isso que precisamos fazer isso por alguns dias, porque pessoas vêm de muito longe. E o que a Bíblia reflete da história é uma vida simples. Então, de repente, o vinho tinha acabado. A parte-chave da história aconteceu quando Jesus pediu aos servos que enchessem 6 jarras de pedra com água e depois para retirar um pouco e levar até o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. O Evangelho de João, no entanto, não conclui a história dizendo, todo mundo diz, nossa, que milagre surpreendente, mas sim dizendo, esse foi o primeiro dos sinais de Jesus. E o Evangelho de João diz que Jesus tem o poder de trazer vitalidade e abundância, que a água fluirá dentro deles graças a Jesus. E isso remete às profecias bíblicas de que vinho iria fluir colinas abaixo em Israel como água. Há a sugestão de que Jesus é quem traz a vida, que é uma parte de seu milagre. No sítio de Khirbet Cana, arqueólogos encontraram uma caverna que acreditam ter sido usada por antigos peregrinos cristãos para reencenar o famoso milagre de transformar água em vinho e, de algum modo, compartilhar seu poder de trazer a vida. Provavelmente, no início, essa já foi uma caverna natural. Mas então, quando os cristãos identificaram esse lugar, mudaram essa caverna, transformaram em um lugar sagrado. Aqui, eles fizeram um tipo de demonstração do próprio milagre. Ou então, trouxeram pessoas aqui dentro para ver o lugar exato onde o milagre aconteceu de verdade. Então você acha que eles teriam reencenado o milagre em algum tipo de ritual? Presumo que sim. Esse é um ótimo exemplo do que os peregrinos fazem quando vêm para um lugar sagrado. As histórias milagrosas são uma parte essencial de como os evangelhos mostram Jesus e de como os antigos cristãos entendiam Jesus. É o que acontece no mundo moderno. Muitas pessoas gostam de pensar em Jesus como um grande mestre de moralidade. Mas para os antigos cristãos, também era muito importante que Jesus pudesse trazer plenitude e bem-estar para as pessoas. As curas, por exemplo, não só trazem de volta a saúde às pessoas, mas também as trazem de volta ao lugar delas na sociedade. Elas não são mais marginalizadas por sua deficiência ou impureza. A segunda razão pela qual essas histórias são essenciais é que elas são todas reveladoras. É Ele quem nos traz a vida e a vitalidade. Mas os milagres muitas vezes são interpretados como histórias do passado de Israel, ou como as grandes ações que Deus realizou com Israel. O tema da abundância surgiu em meio aos milagres de Jesus. Os evangelhos mencionam 2 instâncias em que ele interveio para criar quantidades milagrosas de peixes. A primeira ocorreu no início de seu ministério, quando Jesus chamava seus primeiros discípulos. Ele disse para alguns pescadores que se eles jogassem as redes em alto mar, capturariam uma quantidade tão grande de peixes que seus barcos ficariam cheios. A captura dos peixes é interessante, porque com certeza esse é o sustento das pessoas. É uma história que não apenas sugere que Pedro e depois Tiago e João se tornam seguidores de Jesus, mas também que o trabalho deles é efetivo e abundante com sucesso.
Greg Carey acredita que por meio de interpretações racionais dos milagres, historiadores minimizaram a importância deles na história da vida de Jesus. Estudiosos costumavam racionalizar as histórias milagrosas de Jesus. Por exemplo, um estudioso sugeriu que a história em que Jesus anda sobre a água envolvia uma ilusão, e que, na verdade, ele estava andando em um lugar muito raso. E os discípulos acharam que ele estava andando sobre a água. E eu acho que a razão pela qual eles interpretavam milagres dessa forma, claro, sendo pessoas modernas, racionais e de uma era científica, é que eles costumavam ver pessoas de épocas anteriores como supersticiosas ou ingênuas. Mas a realidade é que até essas pessoas já suspeitavam de milagres e sabiam quando algo raro de verdade estava acontecendo. Então, é provável que aquilo que temos de fato com as histórias de Jesus é que em seu próprio tempo e lugar, ele tinha mesmo uma reputação como operador de milagres. Milagres e fazedores de milagres não teriam sido raros aos judeus do século I. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, contém alguns atos milagrosos, com os quais as pessoas teriam sido muito familiares na época em que Jesus viveu. Toda revolução na religião tem que parecer uma continuidade natural. É assim que funciona. Por isso era tão importante apresentar Jesus como um dos profetas. E se você olhar as histórias de Moisés, por exemplo, ele atravessa o Mar Vermelho. Claro que Jesus não precisa separar as águas. Ele pode andar sobre as águas. Esse é um exemplo. Claro, também tem histórias de trazer pessoas de volta à vida. Elias fazia isso, Elisa também. Então é claro que Jesus também fazia a mesma coisa. Existem passagens contemporâneas de rabinos judaicos que vagavam pela região realizando atos extraordinários. Um dos mais famosos se chamava Roni, o desenhista de círculos. Até hoje, seu túmulo ainda é um santuário para judeus ortodoxos. Nunca temos chuva bastante nesta área. Ano após ano, este local passou por secas. E era o Roni quem conseguia forçar Deus a nos dar um pouco de chuva. Ele desenhava um círculo, entrava nele e dizia para Deus que não sairia do círculo até que Deus fizesse chover. E com certeza Deus o ouvia, porque a relação entre Roni e Deus era como a relação de um pai. Deus, o pai, e Roni, o filho, de forma muito parecida com a relação entre Jesus e Deus. Como Roni, alguns dos milagres mais famosos de Jesus envolviam o poder dele sobre o poder da natureza, algo que lembraria os judeus do século I dos milagres de Moisés no Antigo Testamento. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Isso é interessante, porque o Salmo 107 diz que quando as tempestades surgem e apavoram as pessoas no mar, Deus simplesmente ordena que as ondas se tornem pacíficas e calmas, e elas se aquietam. Então, quando Jesus faz o mesmo no Evangelho de Marcos, os discípulos dizem: que tipo de homem é este? Até o vento e o mar o obedecem. Mas os leitores da Bíblia hebraica sabem a resposta. Esse é o homem que está fazendo as coisas que só o Deus de Israel pode fazer. A reputação de Jesus como operador de milagres cresce visivelmente nos evangelhos. Mais de 35 de seus milagres são detalhados, e eles quase sempre atraíam grandes multidões. Mas um dos mais dramáticos foi realizado para apenas 3 de seus discípulos mais próximos quando ele foi transfigurado, teve sua divindade revelada. E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Greg Carey acredita que para os judeus do século I, a transfiguração teria tido outro significado simbólico, alinhando Jesus a alguns dos profetas mais famosos do Antigo Testamento. Moisés, que representa a Torá, a lei de Israel, e Elias, um dos principais profetas. Moisés e Elias têm algo em comum nas tradições do judaísmo do século I. Ambos escaparam da morte e foram levados para o céu em vez de morrer. Portanto, a transfiguração de Jesus não é só uma história dramática.
Mas, além disso, conecta Jesus com as tradições de Moisés e Elias. E também, de certo modo, pressupõe que, embora Jesus vá morrer, e tenha contado isso aos discípulos, a ressurreição lhe aguarda. Então, este é o lugar que os peregrinos vêm visitar por causa da transfiguração de Jesus? A transfiguração é muito importante, porque, entrando na explicação espiritual, quando Jesus foi transfigurado, ele mostrou sua divindade, sua aparência pessoal mudou para uma forma glorificada, e suas roupas se tornaram luz ofuscante. O que significa transfiguração 2010 anos depois do evento? O que isso significa para nós? São Paulo disse que a fé sem obras não existe. A transfiguração de Jesus foi a primeira de todas as visões, antes de sua morte e ressurreição em Jerusalém. Mas também é uma mensagem para que mudemos nossas vidas, nos transformemos, porque a fé sem obras não existe. Viva com uma fé completa, pois a fé tem que ser acompanhada de boas ações diariamente. Para os antigos cristãos, os milagres não eram simplesmente possíveis, mas sim uma parte crucial de ser um líder religioso de sucesso. O modo como Jesus opera os milagres nas histórias do Evangelho é interpretado como um sinal de que ele é o agente de Deus. Ele fala por iniciativa própria e as pessoas respondem dizendo: quem é esse homem que consegue fazer o mar se acalmar? O que os evangelhos tentam comunicar é que Jesus age a partir de sua própria iniciativa, que ele é o agente do reino de Deus. Existe uma história contada em Mateus e Lucas que João Batista envia os discípulos até Jesus e diz: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus responde dizendo: os cegos veem, os mancos andam. É essa a resposta. Na chegada de Jesus, o reino de Deus está adentrando ao mundo e ele traz plenitude para as pessoas e comunidades. De acordo com essas passagens, Jesus também era professor, um rabino judaico com a missão de reformar o mundo em que vivemos. Instalado em um pequeno vilarejo na costa do Lago da Galileia, ele vagava pela região pregando em sinagogas, praças de vilas, onde quer que houvesse pessoas reunidas. E bem no início de sua vida adulta, ele partiu para uma mensagem particular, cujo verdadeiro significado tem sido debatido desde então. Vemos Jesus como um homem calmo, que não machucaria nenhuma mosca, e não como revolucionário dedicado que ele era. Devemos nos perguntar, se ele era um homem tão legal, por que alguém ia querer matá-lo? Por que alguém ia querer segui-lo? Aubrey Hendricks é especialista nos ensinamentos de Jesus e tem certeza de que depois que o cristianismo foi permitido pelo Império Romano de Constantino no século IV, a mensagem revolucionária de Jesus foi enfraquecida para se adaptar ao seu novo patrono. Jesus é compreendido pelo prisma do cristianismo pós-constantiniano. Lembrando que Constantino era o imperador romano e que ele mesmo se declarou o 13º apóstolo designado por Deus, o que significava que ele podia decidir o que era ortodoxo e o que não era. E ele compreendeu o ensinamento de Jesus dessa perspectiva. Jesus pregou para os oprimidos. Com Constantino, a religião mudou completamente. Deixou de ser a fé dos oprimidos para se tornar a religião do opressor. E desde aquele tempo, é assim que a mensagem de Jesus tem sido entendida e atenuada. É assim que sua natureza revolucionária tem sido atenuada. Para entender a verdadeira natureza dos ensinamentos de Jesus, Hendricks acredita que devemos examinar as passagens originais do Evangelho com os olhos do público do século I, para o qual elas foram originalmente escritas. Eu caracterizaria Jesus como um molde que se encaixa perfeitamente nos profetas bíblicos clássicos, que se levantaram e falaram a verdade aos poderosos, e que se preocupavam acima de tudo com a justiça econômica, política
e social para as pessoas mais simples. Nós vemos que em todo o seu ministério, desde o começo ele se levantava e dava seu discurso revolucionário. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E bem nessa hora, ele postula que a principal preocupação dele é pelos pobres, pelas pessoas simples. Mas mais que isso, boas notícias para os pobres implicam que as estruturas que deixaram as pessoas pobres, que as mantiveram pobres, seriam resolvidas, mudadas. E ele falou sobre liberação dos oprimidos. Esse é um manifesto muito radical. Ele fala sobre economia, sobre liberação política. Na época em que Jesus viveu, Israel se dividia em várias regiões separadas no Império Romano. A Judéia estava sob ocupação direta dos romanos e a Galileia era governada por um rei cliente dos romanos. As pessoas tinham poucas liberdades e a opressão político-econômica era parte da vida delas. Hendricks acredita que o primeiro sermão de Jesus em Nazaré tenha sido um desafio direto àquela situação. No início, as pessoas diziam: nossa, gostei do que ele disse, parece muito bom. Mas então elas percebiam: ei, espera aí, isso vai bagunçar as coisas para todo mundo, vai mudar a situação. E nos falaram que o seguiram e queriam matá-lo porque perceberam como era radical o que ele estava propondo. Talvez eles estivessem com medo de que Jesus irritasse os romanos, talvez a elite que esperava na sinagoga tenha percebido que isso ameaçava os interesses econômicos deles. Mas o que isso também nos diz é que desde o início ele foi visto como uma figura extremamente revolucionária e radical que iria trazer mais mudanças se fosse seguido. Mais mudanças para a vida e para a sociedade deles do que eles já tinham visto desde o tempo dos profetas. De acordo com os evangelhos, um dos maiores desafios que Jesus apresentou à sociedade do século I foi tornar as mulheres uma parte importante de seu novo movimento. Os evangelhos dizem que um de seus discípulos mais próximos foi Maria Madalena e que ela permaneceu com ele durante toda a sua vida adulta, até sua crucificação, e que ela foi a primeira pessoa a testemunhar sua ressurreição. Naquele cenário tão patriarcal, as mulheres eram propriedade dos homens, eram vistas como homens incompletos. Para Jesus, estar ao lado de uma mulher que parecia ser parte do grupo principal é uma orientação muito radical. É um tipo de releitura da relação entre os gêneros. Para difundir sua mensagem entre os povos da Galileia e da Judéia, Hendricks acredita que Jesus tem adotado uma estratégia política: confrontar os que estavam no poder, tanto os romanos além-mar, quanto as autoridades judaicas sacerdotais no templo em Jerusalém. Imaginem quanto poder isso dava para os mais simples, os agricultores da Galileia que se sentiam oprimidos, pequenos, ao verem um deles com um aramaico, misturado com o hebraico com sotaque da Galileia, do interior. Ele se levantou diante dos padres eruditos e sofisticados e os reprimiu, e então os culpou, como o profeta que ele é. Não dá para ser mais revolucionário que isso. Nos evangelhos, um dos métodos-chave de Jesus para explicar sua mensagem era a parábola, uma história simples que contém uma mensagem mais profunda, uma antiga forma de ensinamento muito familiar dos judeus do século I. Elas formavam aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus e eram cheias de ilustrações de seu mundo rural na Galileia. Ele contava uma história de uma situação familiar, e contando essa história sobre plantas crescendo, colheitas, trabalho no campo, algo familiar para as pessoas, contando essa história, ele nos levaria a uma verdade maior. Ou ele as contava de modo a trazer para a consciência das pessoas algum aspecto da experiência delas que elas não haviam reparado. É isso que encontramos no capítulo 20 de Mateus, a parábola dos trabalhadores da vinha.
Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Hendricks reinterpreta essa parábola como trabalhadores sendo explorados por um proprietário arrogante de uma vinha, que dizia quanto eles deveriam receber. A história termina com Jesus dizendo que no reino dos céus isso mudaria. No fim da parábola, eles perceberam a injustiça daquela situação, as atitudes escarnecedoras e arrogantes da elite, da classe alta, o que mais uma vez eles não haviam notado. E no final, ela diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E vemos esse tema na parábola, que tem como essência mostrar a eles como é o reino de Deus. Nós mudamos a maneira como interagimos com os outros, e aceitamos a configuração do poder, a autoridade, a pobreza e a riqueza. E isso não vai continuar. Tudo isso vai mudar completamente. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Monte das Bem-aventuranças, local tradicional do Sermão da Montanha. Alguns dos ensinamentos mais famosos de Jesus são encontrados no que se conhece hoje como Sermão da Montanha. Dentre eles estão as bem-aventuranças, bênçãos que sempre desempenharam papel central na doutrina cristã. Hendricks acredita que a igreja tenha diluído e atenuado completamente seu sentido original. Normalmente, as bem-aventuranças são vistas como algo bom para as crianças dizerem na escola dominical. Alguns provérbios amigáveis, muito devotos, uma série de ditados para serem recitados. Mas geralmente não se entende como pareciam ser radicais o contexto e o significado das bem-aventuranças. Jesus começa dizendo: abençoados os pobres, não pobres de espírito, como em Mateus, mas em Lucas, que consideramos ser sua primeira e mais autêntica forma. Abençoados os pobres, dá continuidade à sua preocupação com os pobres. Mas por que ele lhes diria que são abençoados? Isso nos dá uma ideia de como as pessoas estavam abatidas e um importante elemento dessa campanha de conscientização: como capacitar as pessoas. E então, ele prossegue dizendo: abençoados os que têm fome. Ele se refere à pobreza e à fome. É uma crítica implícita ao que estava acontecendo na época. Mas ao dizer às pessoas que elas são abençoadas e a começar a falar do reino de Deus, ele está dizendo que sob seus ensinamentos, isso iria mudar. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Na minha imaginação, eu adoraria ver Jesus retornar, pelo tempo que fosse, para reafirmar esses dizeres com sua própria voz, para que as pessoas pudessem ver sua indignação, pudessem ver seu descontentamento com a pobreza do povo, sua decepção com as riquezas soberbas das pessoas andando por aí, sem se preocupar com aqueles que têm pouco. Isto é, se pudéssemos ter uma imagem desse Jesus por um dia, ei, volte Jesus, e nos diga o que você realmente quis nos ensinar. Esse poderia ser um mundo bem diferente. Porém, não tenho certeza se aqueles que estão no poder não o crucificariam mais uma vez se ele chegasse fazendo o mesmo discurso. Os evangelhos nos contam que Jesus continuou a pregar sua palavra revolucionária por toda a Galileia e que foi comovendo mais pessoas a cada vilarejo e a cada cidade por qual passava. Os historiadores discordam em quanto tempo seu ministério teria durado. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sugerem um período de até 1 ano, enquanto o evangelho de João aponta para 2 anos ou mais. Todos estão de acordo que seu auge foi atingido quando Jesus decidiu visitar a capital judaica, Jerusalém.
Se fizermos a pergunta, por que Jerusalém é tão importante para Jesus? Há uma série de motivos possíveis. É o local festivo ao qual judeus do mundo todo vão para comemorar a Páscoa, Sukkot, Hanukkah, Yom Kippur, os principais eventos judeus. Mas por que no apogeu de seu ministério, ele levaria seus discípulos intencionalmente a Jerusalém? Bem, ele já tinha dito, o Filho do Homem deve sofrer muito. Ele os advertiu que o Filho do Homem estava fadado a um fim drástico e repentino. É o que Dorothy Sayers chama de homem nascido para morrer. No coração de Jerusalém estava localizado o templo judeu, o local mais sagrado do judaísmo. Embora grande parte tenha sido destruída pelos romanos, suas ruínas ainda hoje são consideradas sagradas para os judeus. Dr. Ben Witherington é especialista na vida de Jesus. Ele acredita que por Jerusalém ser considerado o centro do mundo pelos judeus do século I, ela seja a peça-chave para entendermos o significado da história da vida de Jesus. Uma das coisas que parecem óbvias é que nada do que Jesus faz ou do que acontece é por acaso. Ele parece ter um plano. Há intencionalidade naquilo que ele faz. E uma das coisas óbvias a respeito é que há uma série de atos proféticos. Segundo os evangelhos, Jesus realizou uma série de atos provocativos em Jerusalém. O primeiro se deu quando ele e seus discípulos se aproximavam da cidade. Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Essa é a única passagem dos evangelhos em que ele se eleva perante a multidão. Ele senta no jumento, vai até a cidade em meio às pessoas cantando aleluias e rosanas, e logo no início também enxergam isso como um gesto de realeza do Rei da Paz, chegando à cidade para trazer paz a Jerusalém, para devolver a terra a seus proprietários originais, pois a Judéia era um reino ocupado, governado diretamente por Roma. Os judeus do século I deviam saber que esse ato de entrar em Jerusalém, montado em um jumento, se referia a uma profecia do Antigo Testamento sobre o Messias judeu que foi até Israel para libertá-los de sua atual miséria, um conceito-chave no pensamento judeu da época. E naquela época, havia diversos grupos que não estavam muito satisfeitos com o que estava ocorrendo no templo. Vários grupos que não estavam contentes com o domínio romano. E aquelas pessoas ansiavam pelo ungido e começaram a falar sobre o ungido. É ele que realmente acreditamos que vai chegar e fazer um bom trabalho. Uma batata quente foi sendo passada para definir exatamente onde estaria o Messias e quem seria ele. Em seguida, Jesus adentrou o lugar mais sagrado para os judeus, o templo. Witherington acredita que os escritores do Evangelho enxergaram que Jesus fez lá como uma profecia do julgamento divino, que estava por cair sobre a liderança corrupta do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Jesus considera isso uma violação da presença divina em meio ao povo de Deus. Portanto, isso é um aviso, por assim dizer, de que o templo de Herodes é o templo das trevas e há de cair terra abaixo. O que temos aqui, de fato, é um presságio do julgamento, prestes a incidir sobre todo o mecanismo do templo. Quando os primeiros evangelhos foram escritos, apenas 40 anos após a morte de Jesus, e quando o templo foi destruído pelos romanos, a profecia parecia ter se realizado. Os evangelhos dizem que nos dias seguintes, Jesus continuou visitando o templo, ensinando e debatendo em pátios, sempre à vista das autoridades locais, que foram ficando cada vez mais incomodadas com sua presença.
A ideia de que aquele Jesus chegaria e demoliria o templo e após 3 dias o reergueria era uma grande ameaça para eles, pois aquela era a morada de Deus. Entrar e tombar as carroças e fazer aquela cena toda ali era o equivalente a uma traição e talvez, para alguns, viria a ser o prelúdio de sua morte. Do ponto de vista dos discípulos, evidentemente a tensão estava ficando cada vez maior. Para eles estavam rumando em direção a um auge dramático, e qualquer um que tivesse uma tendência a pensar em um tipo de fanatismo, como as autoridades esperavam, pensava: estamos prontos para arrumar briga. Nos relatos dos evangelhos, as autoridades do templo enviaram então um espião para enganar Jesus e levá-lo a negar publicamente o direito do imperador romano César de cobrar impostos, crime com pena de morte. Mas Jesus solicitou uma moeda com o rosto de César e proferiu um de seus ditos mais famosos: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Essa é uma frase extremamente irônica, pois é óbvio que, do ponto de vista bíblico, tudo é de Deus. A terra é de Deus em toda a sua plenitude. Por isso, pensar que Deus possui uma esfera e que César possui outra, e que elas são perfeitamente divisíveis ou separáveis, é ridículo. Qualquer um que ouvisse essa passagem saberia que é um enigma intencional que confunde os inquisidores em vez de Jesus. Para compreender a fundo o que Jesus estava fazendo em Jerusalém, Witherington julga necessário analisar um evento anterior em sua vida, antes de chegar à cidade, ao revelar aos apóstolos quem era ele em segredo. Segundo os evangelhos, enquanto ainda estava na Galileia, Jesus levou seus discípulos a uma cidade pagã ao norte chamada Cesareia de Filipe, local repleto de templos antigos, onde teriam sido realizados sacrifícios a deuses pagãos. Ela também foi centro da recém-criada cultura imperial, na qual o imperador romano Augusto era venerado como um filho dos deuses. Então Jesus olha diretamente para os discípulos e diz: mas quem dizeis que sou? Simão levanta a mão e diz: eu sei, és o Messias judeu, filho do Deus vivo. E o que Jesus está dizendo é que, se me identificares assim, mas reconheceres o amplo contexto cosmopolita, não sou apenas o Messias judeu, sou o Filho de Deus, não um filho dos deuses como Augusto, mas o Filho de Deus. E minha comunidade será construída a partir de confissões, como as que fizeste, e os portões da morte de Hades não prevalecerão. É um ponto ideal para ajudá-los a reorientar seus pensamentos, a entender que é muito pouco dizer: ele é o Messias judeu. Não, ele é a realidade da qual César e os outros deuses são meras paródias. E ele escolheu exatamente aquele local, fora da Terra Santa, para revelar-lhes e responder-lhes a pergunta: quem? Mas Jesus encerra a história com um misterioso apelo: que os discípulos não contem a ninguém. Jesus quer se revelar em seus próprios termos, e havia diversas expectativas pré-existentes sobre como seria um filho de Davi, ou uma figura messiânica. Ele quer preencher essa categoria com seu próprio conteúdo e em seus próprios termos. Não quer ter sua história resolvida antes do tempo, antes de conseguir concluí-la do jeito que Deus queria que ela fosse concluída. Mas o mais importante, o que nós temos aqui, que estabelece aquela última semana, é que Jesus não só responde a pergunta quem aos discípulos, mas também os avisa que enquanto Filho do Homem deverá ser executado. O Evangelho de João descreve outro incidente antes do julgamento e da morte de Jesus. A identidade messiânica de Jesus foi revelada publicamente em Jerusalém, ao curar um homem de sua cegueira. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os cristãos acreditam que a cura tenha ocorrido em algum local próximo a Siloé, um reservatório para rituais situado do lado de fora do portão sul da cidade. Os historiadores discutiram por séculos sobre sua localização exata, quando, há 5 anos, um trabalho de manutenção na rede de esgotos revelou o antigo reservatório. O arqueólogo israelense, professor Ronnie Hike, escava o local desde então. Estamos chegando à beirada do reservatório. O que temos aqui? Estamos exatamente na fronteira sul da cidade de Davi, que faz parte de Jerusalém. Além daquela colina no vale, que aliás também é o ponto mais baixo de Jerusalém. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então vamos à pergunta bíblica. Por que Jesus mandou esse homem ao reservatório de Siloé? E eu me pergunto, teria ele dito: vá tirar a sujeira do rosto e enxerga? Ou faça o processo todo, que na época incluía também um ritual de purificação? Um estado de pureza poderia ser obtido em um mikveh, uma banheira coletiva, principalmente para a cura de problemas graves, como a cegueira e a lepra. Uma interpretação da história seria que o cego se purificou ao se banhar no reservatório. E então, segundo a tradição judaica, para concluir o ritual de purificação, ele teria ido até o templo. Onde estamos? Agora, estamos bem debaixo da rua, e a partir daqui, temos acesso livre ao monte do templo. A parte da história que realmente não conseguimos imaginar é o cego fazendo o resto do ritual. Isto é, ele vai por este caminho até o monte do templo. Nos primórdios do judaísmo, havia um ditado que dizia que quando você encontrasse alguém que concedesse a visão aos cegos, você teria certeza de que o Messias teria chegado. E é sobre isso que fala essa história magistralmente contada, a mais longa narrativa contínua do Evangelho de João. Ela conta sobre navios navegando à noite, pois o cego ganha sua visão, e vai tendo visões ao longo da história, até finalmente ajoelhar-se perante Jesus e ouvir a confissão de que este é o Filho do Homem, que é o que Jesus lhe pergunta. Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. É o único momento nos evangelhos em que Jesus confessa ser filho do homem. Por outro lado, os fariseus e as autoridades judaicas afirmaram conhecer, entender, saber tudo sobre quem era o Messias e foram se tornando cada vez mais impiedosos e cegos. E a história atinge o clímax com eles dizendo: certamente você não está dizendo que somos cegos? É uma história formidável sobre navios navegando à noite, um em direção à luz, o outro em direção à escuridão. Esse ato de conceder a visão muitas vezes é usado como uma metáfora para cegueira espiritual, ou seja, quando aquilo que alguém não enxerga não é o que acontece ao seu redor, aquilo que vê com os próprios olhos. Nesse caso, não é uma cura médica, mas sim uma explicação que abre os seus olhos. Portanto, essa história não é apenas um simples milagre, uma das grandes curas feitas pelo grande médico Jesus. Não, é uma história que anuncia seu próprio fim, uma história que revela o caráter messiânico de Jesus. Pois quem poderia conceder a visão aos cegos, a não ser o próprio Deus? Os escritores do Evangelho mostram que Jesus havia se tornado um rabino capaz de realizar milagres e exorcismos. Após a prisão de João Batista, Jesus formou seu próprio grupo e revelou a seus discípulos mais próximos ser filho de Deus. Ele começou a difundir sua mensagem revolucionária por toda a Galileia e, ao trazê-la a Jerusalém, entrou em conflito com os governantes do templo.
A história dos evangelhos sobre Jesus atingiu seu pico nas datas consagradas do cristianismo. Sua prisão, seu julgamento, sua crucificação e sua ressurreição.